E se eu te dissesse que a União Soviética tentou, literalmente, perfurar o caminho até o inferno, e que eles quase conseguiram? Antes de você pensar que eu pirei, deixa eu te contar uma história real que aconteceu bem no meio da Guerra Fria. Os russos decidiram fazer um buraco tão profundo na Terra que chegaram a ouvir coisas que não deveriam existir. Sons que fizeram cientistas ateus questionarem sua fé. Temperaturas que derreteram equipamentos que custaram milhões de dólares. E o mais bizarro, esse projeto existiu de verdade, durou 24 anos, custou uma fortuna e até hoje ninguém sabe exatamente o que eles encontraram lá embaixo. Imagina só, você está perfurando a Terra cada vez mais fundo e de repente começa a ouvir vozes, gritos e sons que não fazem sentido nenhum. Isso que você vai descobrir nesse vídeo vai mexer com a sua cabeça, eu garanto. Essa história vai fazer você questionar tudo que você acha que sabe sobre o nosso planeta. Vamos voltar no tempo, ano 1970. O mundo está dividido entre Estados Unidos e União Soviética. Corrida espacial a todo vapor, cada superpotência tentando provar quem manda mais. Enquanto os americanos queriam chegar na Lua, os russos tiveram uma ideia diferente e bem mais sombria. E se a gente for na direção oposta? O projeto se chamava, oficialmente, Perfuração Superprofunda de Kola. Nome chato, né? Mas o que eles planejavam fazer era épico. Perfurar o buraco mais profundo que a humanidade já tinha feito. O objetivo? Chegar no manto da Terra. Aquela camada super quente que fica entre a crosta e o núcleo do nosso planeta. Pensa assim, se a Terra fosse uma maçã, eles queriam atravessar toda a casca e chegar na polpa. O problema é que essa polpa tem temperaturas que podem derreter praticamente qualquer coisa. Mas os soviéticos não estavam brincando. Eles escolheram um local na Península de Kola, bem no cantinho da Rússia, perto da fronteira com a Noruega. Um lugar gelado, isolado, perfeito para um projeto super secreto que ninguém podia saber o que estava rolando de verdade. Cara, quando eles começaram a perfurar, não faziam ideia do que estavam mexendo. A ideia inicial era simples: fazer um buraco de 15 quilômetros de profundidade. Para você ter noção, isso é tipo querer descer 15 vezes a altura do Cristo Redentor, uma em cima da outra. Só que para dentro da Terra, nos primeiros anos, tudo parecia normal. Eles perfuravam, coletavam amostras e estudavam as rochas. Os cientistas estavam empolgados porque descobriram coisas interessantes. Fósseis, microscópicos em profundidades que ninguém imaginava que podia ter vida. Água líquida a quilômetros de profundidade, onde teoricamente só deveria ter rocha seca. Mas conforme foram descendo, as coisas começaram a ficar estranhas. Muito estranhas. Em 1983, depois de 13 anos perfurando, eles chegaram aos 12 quilômetros de profundidade. E foi aí que o inferno literalmente começou. A temperatura que eles esperavam encontrar era de uns 100 graus Celsius. Sabe qual temperatura eles mediram? 180 graus. Os equipamentos começaram a derreter. Brocas de diamante, que custavam uma fortuna, viravam pasta. Mas o pior ainda estava por vir. Agora vem a parte que vai arrepiar seus cabelos. Em 1989, os cientistas abaixaram um microfone ultra resistente no buraco. O objetivo era ouvir movimento de rochas, atividade sísmica, esse tipo de coisa científica normal. O que eles ouviram não foi nada normal. Primeiro, foram os sussurros, sons abafados que pareciam vozes humanas. Os cientistas pensaram que era interferência, problema no equipamento. Mas conforme ajustaram os aparelhos, os sons ficaram mais claros e mais perturbadores. Relatos de técnicos que trabalhavam no projeto descrevem gritos, lamentos, sons que pareciam milhares de pessoas em agonia. Um dos geólogos, que até então era ateu, disse que aquilo fez ele questionar tudo em que acreditava. Mas tem uma pegadinha aqui. Muito do que se espalhou sobre esses sons do inferno veio de uma rádio cristã americana que inventou essa história. Mas aqui que fica interessante. Funcionários russos que trabalharam no projeto confirmam que sim, eles ouviram sons estranhos, não necessariamente gritos de almas penadas, mas definitivamente
algo que não conseguiam explicar. Uns cientistas dizem que eram gases escapando sob pressão extrema. Outros falam de atividade tectônica criando frequências sonoras bizarras. Mas tem uma galera que jura de pé junto que ouviu vozes humanas lá embaixo. O que você acha? Coincidência? Fenômeno natural? Ou eles realmente encontraram algo que não deveria existir? Mas vamos falar das descobertas oficiais, que por si só já são de arrepiar. Conforme desciam mais fundo, os russos encontraram coisas que desafiavam tudo o que sabiam sobre geologia. A vida microbiana a 6 quilômetros de profundidade. Cara, isso era impossível segundo a ciência da época. Como que bactérias conseguem viver sob pressão absurda, sem luz solar, em temperaturas que fritariam qualquer coisa viva? A água líquida, onde não deveria ter. A essa profundidade, com essa pressão e temperatura, qualquer água deveria virar vapor instantaneamente. Mas ela estava lá, líquida, como se as leis da física tivessem dado uma pausa às rochas que se comportavam de forma estranha. Em vez de serem duras como esperado, algumas viraram uma massa viscosa, quase como mel quente. Os cientistas descreviam como se a Terra tivesse se tornado plástica. E o mais bizarro, eles encontraram ouro. Muito ouro. Concentrações altíssimas de metais preciosos que não faziam sentido estar ali. Como se a Terra tivesse guardado seus tesouros mais profundos longe dos olhos humanos. Mas cada descoberta trazia mais perguntas do que respostas. E o projeto começou a ficar caro demais para continuar. Por volta dos anos 90, o projeto estava virando um pesadelo logístico. A cada metro que desciam, gastavam uma fortuna. Os equipamentos não duravam nada naquelas condições extremas. E tinha outros problemas mais estranhos. Funcionários começaram a relatar coisas bizarras. Equipamentos que funcionavam perfeitamente na superfície paravam de funcionar quando desciam, não por causa do calor ou pressão. Eles estavam preparados para isso. Simplesmente paravam, como se algo lá embaixo não quisesse ser perturbado. Tem relatos de técnicos que juram que viram coisas nas imagens das câmeras. Sombras que se moviam de forma não natural. Formas que pareciam, não sei como explicar, conscientes. Um dos engenheiros-chefe do projeto, Dmitry Azakov, disse em uma entrevista anos depois que eles encontraram evidências de inteligência nas profundezas. Ele nunca explicou exatamente o que quis dizer com isso, mas disse que alguns dados foram classificados como segredo de Estado e nunca foram divulgados. E tem mais. Conforme o buraco ficava mais profundo, aparelhos na superfície começaram a detectar anomalias eletromagnéticas na região. Bússolas piravam, aparelhos eletrônicos falhavam sem explicação. Era como se o buraco tivesse criado uma zona morta tecnológica ao redor. Veteranos do projeto contam que, nos últimos anos, trabalhar lá virou psicologicamente pesado. Pesadelos constantes. Sensação de estar sendo observado. Alguns simplesmente abandonaram o emprego sem explicação. Paranoia coletiva? Efeito psicológico de trabalhar em um ambiente tão extremo? Ou eles realmente mexeram com algo que não deveria ser mexido? Em 1994, depois de 24 anos de perfuração e milhões de dólares gastos, o projeto foi subitamente cancelado. A versão oficial: falta de verba. A União Soviética tinha acabado. A Rússia estava quebrada. Prioridades mudaram. Mas quem conhece a história de dentro conta uma versão diferente. Segundo relatos não oficiais, nos últimos meses do projeto, aconteceram incidentes que nunca foram explicados publicamente. Falhas de equipamento em massa, acidentes estranhos e um evento específico que teria selado o destino do projeto. Em janeiro de 1994, durante uma perfuração de rotina, todos os instrumentos no buraco pararam de funcionar simultaneamente. Quando tentaram puxar os equipamentos de volta, descobriram que os cabos tinham sido cortados, não quebrados por pressão ou calor, cortados, como se algo lá embaixo tivesse usado uma ferramenta. A partir daí, as ordens vieram de Moscou, encerrar tudo imediatamente. O buraco foi selado com uma tampa de aço de várias toneladas. Todos os arquivos do projeto foram classificados. A maioria dos cientistas foi realocada para outros projetos,
com cláusulas de confidencialidade pesadíssimas. E aqui fica a pergunta que não quer calar. Por que um governo que gastou 24 anos e uma fortuna em um projeto científico simplesmente desistiria quando estava tão perto do objetivo? Desde que o projeto foi cancelado, surgiram dezenas de teorias sobre o que realmente aconteceu em Kola. Vou te contar as mais interessantes. Teoria 1: descoberta militar. Alguns acreditam que os russos encontraram algo de valor estratégico lá embaixo, talvez novos minerais, talvez uma fonte de energia, e decidiram manter segredo até conseguirem explorar isso militarmente. Teoria 2: contato alienígena. Há quem defenda que eles encontraram evidências de civilizações subterrâneas ou tecnologia alienígena. Os cortes nos cabos seriam evidência de inteligência tecnológica avançada. Teoria 3: portal dimensional. A teoria mais maluca sugere que eles abriram literalmente um buraco para outra dimensão. Os sons estranhos seriam vazamentos de realidades paralelas. Teoria 4: despertar de entidades, baseada nas tradições folclóricas russas. Alguns acreditam que existem entidades ancestrais dormindo nas profundezas da Terra, e o projeto as despertou. Teoria 5: fenômeno natural extremo. A explicação mais científica sugere que eles descobriram fenômenos geológicos tão extremos que nossa tecnologia atual não consegue lidar, e decidiram parar antes que algo catastrófico acontecesse. Qual teoria faz mais sentido para você? O projeto Kola continua sendo um dos maiores mistérios científicos dos tempos modernos. O buraco ainda existe, selado e abandonado, em algum lugar perdido na Sibéria. Hoje, outros países tentam projetos similares, mas nenhum chegou nem perto da profundidade que os russos alcançaram. É como se eles tivessem tocado em algo que fez a humanidade recuar. O que mais me impressiona nessa história é que ela aconteceu de verdade. Não é ficção científica, não é lenda urbana inventada na internet. Existem documentos, existem pessoas que trabalharam lá, existem evidências físicas, mas as respostas mais importantes continuam enterradas. Literalmente, talvez seja melhor assim. Talvez existam coisas nas profundezas do nosso planeta que não estamos prontos para descobrir. Ou talvez os russos tenham encontrado exatamente o que procuravam e decidiram que o mundo não estava pronto para saber. Uma coisa é certa: da próxima vez que você pisar no chão, lembra que pode ter muito mais coisa acontecendo debaixo dos seus pés do que você imagina. E aí, o que você acha? Os russos realmente perfuraram um caminho até o inferno? Deixa sua teoria nos comentários. Se curtiu essa história, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E me conta, que outro mistério você quer que eu investigue no próximo vídeo?